eu resolvi modificar ou ampliar um pouco o assunto. Ficou, então, cronobiologia, noergologia e neuropsicologia. Eu acho que são três informações que se complementam, que juntas podem fazer bastante diferença. Bom, o que é cronobiologia? De forma bem sucinta, estudo dos ritmos biológicos. Segundo a biologia, de qualquer matéria viva. Então, respiração, ciclo menstrual, ciclo lunar, marés, toda matéria viva, pelo menos até hoje se percebeu que praticamente, inclusive todos os animais, quase todos, têm oscilações, então tem ciclos, e a cronobiologia se vale disso. Um aspecto que eu achei importante da cronobiologia é que hoje eles não pensam só no biológico individual, mas já se pensa na questão econômica e social. Então, o que os ciclos econômicos e sociais mexem com o ciclo individual das pessoas, plantas, animais. Bom, eu gostaria de fazer alguns esclarecimentos. O primeiro que eu me coloquei aqui é que o que eu vou apresentar é uma pontinha do iceberg. O assunto é absurdamente grande. Fiquei apaixonada pelo assunto e pela junção que eu fiz. Como eu falei para o professor Betoni ontem, hoje eu faria um outro trabalho. Porque o conhecimento que eu tenho agora daria para recomeçar e fazer outras coisas. Como existem muitas informações, há pessoas que dizem coisas de um jeito e coisas de outro jeito. Então, por exemplo, tem pessoas que falam que a cronobiologia se iniciou no século XVII, outros falam que se iniciou no século XVIII. Então, talvez vocês me digam, não, mas eu já li diferente. Sim, eu também li coisas e tive que decidir qual que eu ia apresentar. Isso realmente acontece. A questão tempo, né, que na neurologia tempo é uma coisa relativa, tem a questão da física quântica e tal. Nesse momento a gente vai entender tempo como uma convenção e como um tempo biológico. Eles não conseguem entender o passar do tempo sem o tempo. Eles acham que precisam do tempo para que seja entendida a questão biológica. E é bem interessante a explicação que eles dão sobre o tempo. Existe até um físico, o Estienne, que fala, é um físico quântico que fala sobre o tempo na biologia. Então, eu até não consigo material aqui em inglês, porque eu comprei, não falo muito sobre isso. Mas é interessante quando eu me dei conta, um físico defendendo a questão tempo, né? E os biólogos, então, usam isso para dizer que o tempo existe, é importante. Outra coisa, eu fiz algumas divisões, mas na verdade tudo está interrelacionado. Então, né, não existe x e y, existe x e y. Né? Então, em alguns momentos eu separei para a gente poder entender melhor. Bom, a questão do histórico. A primeira vez que existe documentação ou existe relato de que alguém observou algum ritmo da natureza foi em 325 a.C. Foi durante uma expedição que o Alexandre o Grande fazia. Ele tinha sempre uma equipe que acompanhava ele. Então, um historiador, que é o Andróstenes de Tasos, passou durante um período observando o movimento das folhas de uma planta chamada tamarindo e fez esse registro. Então, isso em 325 a.C. No início do século XVIII, ou algumas pessoas falam início do século XVII, surgiram as primeiras ideias sobre a possível existência de relógios biológicos, que então seriam movimentos que poderiam ser medidos, categorizados. Foi um astrônomo francês que falou sobre isso. Em 1960, houve um simpósio sobre relógios biológicos, a questão quantitativa da biologia, e aí se resolveu como seriam os conceitos e métodos para se iniciar então a cronobiologia como ciência. No Brasil, em 1981, um grupo da USP trouxe a cronobiologia para o Brasil
e como ciência e como necessidade acadêmica. Então aí começou a existir a cronobiologia como disciplina nas universidades, como assunto de dissertação de mestrado, doutorado. O Bambambam do Brasil, inclusive até hoje, é o Luiz Mena Barreto. O livro que eu li foi ele que organizou. Tudo que se fala em cronobiologia Brasil tem ele na história. Em Curitiba eu até me bobeei, por isso hoje eu faria um novo trabalho. Eu teria ido na Federal, teria entrevistado as pessoas, tenho os e-mails das pessoas, eu até quero ver se eu faço isso, entro em contato com eles. Em Curitiba, então, tem o Laboratório de Cronobiologia Humana, que está ligado ao USP, eles fazem muitas pesquisas juntos, e até onde eu encontrei documentação era o Dr. Fernando Lousada, que é o importante nessa história toda, e o que me chamou a atenção é que ele é psicólogo. Achei muito legal isso. O Fernando Lousada? É. Ele é médico veterinário, foi meu professor no ano passado. Na internet está como um rapaz, bem novo, por sinal, psicólogo. Ele tem uns 40 anos. Não, A família Lousada é enorme. Mas tudo bem. Os principais tipos de ciclos, principais no sentido de mais estudados, não sejam os mais importantes. O ciclo circadiano, que é o que nos movimenta, né, os humanos, que é dividido em dia e noite, claro e escuro, varia em determinadas espécies de 20 a 28 horas. Nos humanos varia de 24, 25 horas mais ou menos, 23. Então ele está associado a um ciclo geofísico, né, que é claro e escuro, ou noite e dia. Ele aparece mais em espécies fotossensíveis, ou seja, que tem olhos, né, porque o claro e o escuro a gente percebe através da retina. Então, isso seriam as espécies fotossensíveis. E também agora são as fotossensíveis, as espécies que necessitam do sol. Isso, que reagem de acordo com o sol escuro, claro. Isso mesmo, obrigada. Os ciclos ultradianos, então, que seriam ciclos de menor tempo, né, 20 horas no máximo, são oscilações de batimentos rápidos, como, por exemplo, respiração, batimentos cardíacos. Ainda se acha que não há reação relacionada à luz, já existem algumas pessoas pesquisando que existe essa possibilidade de esses ciclos endógenos de dentro do corpo terem relação sim com a luz. Por isso, né, é um fenômeno que talvez não tenha relação com o ambiente conhecido, né, não se tem certeza disso. E os ciclos infradianos, então, seriam ciclos com duração maior de 28 horas, são de baixa frequência, e um exemplo que eles usam é o ciclo menstrual nas mulheres humanas, nos humanos, né. Isso aqui é só como curiosidade, né, mais alguns ciclos que existem, são o ciclo mensal, o ciclo anual, o ciclo lunar. Existem muitos ciclos, né, eles falam de várias questões. Bom, os cronotipos humanos. O que é cronotipo humano? É uma especificação que eles criaram para pessoas. Eu gosto de fazer as coisas, eu tenho mais energia de manhã, ou eu tenho mais energia no final da tarde. Então, esses cronotipos são inúmeros. Tem o matutino típico, o vespertino típico. Dentro disso tem várias classificações, pode ser moderado, pode ser definitivamente, então tem, né, posso ser mais ou menos isso, então são variações. E existe o intermediário ou indiferente, que são pessoas que para elas não tem diferença, dia e noite não faz tanta diferença, que é 80% da população. Bom, os relógios do cérebro. Isso é uma divisão didática. Né? Relógios de intervalo marcam os intervalos que têm duração de algumas horas. Eu considerei e vi em alguma revista escrito como tempo mental, né? Mais um tempo perceptivo do que um relógio realmente. E o relógio circadiano, que seria esse do claro e do escuro, de 24 horas, que seria então um tempo corporal, bem biológico, bem
funções biológicas. Uma questão importante: a luz não é necessária para esse ciclo de 24 horas. Como é que se sabe isso? Já foi feito pesquisas, a pessoa não enxerga, ou a pessoa está numa caverna, ela não tem esse ciclo de 24 horas, ela sofre um atraso no ciclo. Mas o seu funcionamento interno, fome, vontade de dormir, vontade de acordar, continua funcionando, os hormônios continuam funcionando. Então, a importância da luz seria juntar o ciclo interno com o ciclo externo. Eu preciso cronometrar os dois para poder continuar vivendo em sociedade, essas questões. Com essa imagem, tempo corrido, a imagem eu coloquei porque é bem interessante, porque ele explica extremamente bem o caminho do medidor de intervalos, do tempo de medidor de intervalos, que é esse tempo mental, e o caminho que tem o relógio circadiano no cérebro, os dois no cérebro. Então é bem legal, depois vocês podem ler com calma, muito interessante. Bom, relógio de intervalos, então, que eu estou chamando de tempo mental. Tem uma frase que eu achei bem interessante, eu acho que tem muita relação com a neurologia. Todo e qualquer intervalo que você possa imaginar tem uma marca exclusiva sua, percepção. Isso eu já achei maravilhoso. Se o meu intervalo é meu e tem a minha marca, então quer dizer que eu já posso mudar a minha percepção desse intervalo de tempo. Então aí já está entrando a neurologia. As estruturas cerebrais que participam da monitoração do tempo mental seria hipocampo, parte anterior basal do cérebro e lobo temporal. Tudo continua sendo pesquisado, então não se tem certeza que é só assim, que é exatamente isso, tudo na cronologia está sendo muito estudado. O tempo mental diz respeito à maneira como experimentamos a passagem do tempo, como cada um experimenta, né? E como organizamos essa cronologia. A passagem das horas pode parecer rápida ou lenta, curta ou longa. Um segundo parece horas numa situação desagradável. Entre outras explicações, a adrenalina, né, e outros hormônios que são relacionados ao estresse fazem essa mexida. A gente está super ansioso, então passou 1 minuto, parece que passou 1 hora. Ou eu estou super apaixonada, super feliz, 1 hora foi 1 segundo. Né? Então é um tempo da nossa percepção. A marcação dos intervalos ativa as faculdades cognitivas superiores do córtex cerebral, que governa a percepção. Já coloquei percepção neurológica nesse sentido. Memória e pensamento consciente, que eu transformei para atento. Então, só nessas poucas frases a gente cheguei a neurologia na cronologia. Ou uma possível visão neurológica na Vou fechar. Não dá para fechar, não? Não, dá para fechar lá, a porta lá fora. Eu estou conseguindo ler aqui, está um azul. Não, tem que fechar a cortina aqui, ó. Eu só acho que deu alguma coisa. Não, essa cortina aqui está. Eu acho que é o projetor, né? Porque assim, a imagem é cinza. Agora melhorou. É branco ou nela? É, a A imagem imagem aqui é cinza claro, Não né? é esse tipo. Pode ser o projetor. Pode ser, eu acho. Não, agora já melhorou. Mas pode ser o projetor. Bom, então, nos relógios de intervalo, eu já consegui perceber que é possível trabalhar a questão da percepção, construção de membranas, né? No momento que eu me dou conta, bom, sou eu que domino meu relógio de intervalo, meus minutos, meus segundos, a minha visão sobre essas questões, bom, então eu posso mexer, posso transformar. Bom, o relógio circadiano seria então o tempo corporal, do latim circa, em torno de, dia em um dia. Então, por isso, circadiano, seria o relógio diário, né? De mais ou menos 24 horas. Disse que o tempo corporal está no hipotálamo. Os relógios biológicos, aí nesse momento os endógenos, né, os de dentro do nosso corpo, recebem informações dos ciclos ambientais, dia e noite, estações do ano,
que ajustam os nossos ritmos para funcionarem com período de 24 horas. Isso é o que a gente chama de valores. Além do dia e noite, os relógios biológicos são influenciados pelo estresse, pela temperatura corporal, por compromissos sociais, por atividades físicas. Então, são várias coisas que influenciam, né, o nosso tempo corporal. A melatonina eu coloquei como a vedete, porque na cronobiologia, e acho que na neurologia, dá para dizer, ou até na neurociência, na neuropsicologia, ela é muito importante. Está se descobrindo coisas esplêndidas sobre a melatonina. Então, aqui tem uma explicação que eu vou dar uma pulada, como não tem pessoal da turma nova, fica mais fácil de contar. Os núcleos supraquiasmáticos controlam as funções, as flutuações diárias. Esses núcleos supraquiasmáticos estão naquela foto que depois vocês vão poder ler direitinho. Eles são 10 mil neurônios que se localizam atrás das têmporas, mais explicado lá. O que esses núcleos fazem? Eles informam a glândula pineal quando deve ser liberada a melatonina. Então, esse é a importância. Melatonina, o hormônio do sono. A produção da melatonina é noturna ou no escuro. A liberação é durante todo o dia, só que muito lentamente. Mas a produção precisa do escuro, como a gente viu na aula do professor Doutor. Além da regulação do sono, a melatonina controla o ritmo de vários outros processos fisiológicos. A digestão fica mais lenta, a temperatura corporal cai, o ritmo cardíaco e pressão sanguínea diminuem, o sistema imunológico é estimulado. Então, pode-se dizer que a melatonina é a molécula-chave que controla o relógio biológico dos animais e humanos, ou dos animais racionais e irracionais, poderia ser. Do ponto de vista experimental, então, está se fazendo já várias descobertas sobre a questão do câncer, sono, influenciando as doenças, os distúrbios, envelhecimento. Depois eu entrei na questão do tempo corporal, questão hormônios, que foi a nossa gestão da Pedra, eu acho que foi bem legal. Então, assim, bem rápido, porque a gente viu isso com o professor Bertoni, o despertar. Por que é mais fácil acordar cedo para algumas pessoas? Esse tempo corporal que eu estou falando seria um tempo da maioria. Ah, mas eu não consigo acordar cedo. Bom, é que o teu tempo é diferente. A maioria funciona assim, não que seja, né, 100%. Então, por que algumas pessoas têm facilidade em acordar cedo? Porque nesse momento o cortisol tem um pico bem alto que nos faz ter mais facilidade de estar ativo. Entre 9 e 10 horas, uma coisa que a Pedra fala quando ela vai no dentista de manhã, está certo, tem o pico da serotonina, que é um neurotransmissor relacionado ao prazer, relaxamento. Então, momentos de prazer são bem intensificados nesse período. As anestesias pegam melhor. Exatamente, a anestesia, por isso a questão do dentista, porque a serotonina seria um anestésico natural. Momento bom de trabalho entre 10 e 12 horas, que o estágio de vigilância está bem maior. A memória de curto prazo está bem ativa também. O descanso entre 1 e 2 horas, por quê? Moleza que eu comi demais. Não só por isso, pode ser também, mas porque a queda da adrenalina acontece. Então, existe um relaxamento até para que a digestão possa ser feita, né? O nosso sangue todo se concentra na nossa região. Movimento, atividade física, é interessante se fazer das 15 às 16 horas. E nesse período a capacidade intelectual diminui. Os cronobiólogos dizem que não existe, não se sabe de produção hormonal específica para esse período que explique por que é interessante fazer exercício físico e não tanto utilizar o intelectual. Então não se tem ainda explicação científica para isso. Das 18 às 19 horas, a atividade intelectual aumenta novamente. É possível, né, ter um pico maior. Qual que é? Das 18 às 19. Então, aí seriam os vespertinos, né, que começam a funcionar melhor à noite.
porque eles provavelmente aproveitam esse pico. Eu posso falar, das 18 até mais ou menos 20 horas, é um horário que nós não devíamos nem dirigir no trânsito, Por causa dos porque é o momento em que o teu organismo está mais aberto para pegar. Isso, eu tirei essa parte aqui, mas é isso. Para pegar toda e qualquer porcaria que esteja no ambiente. Sim? Exatamente. Qual horário? Das Das 18 às 20, 18 até mais ou menos 20 horas. Eu tenho um pessoal em São Paulo da outra E é um lá, momento do eles rush, não né? saem das clínicas nesse horário, eles São Paulo fecham. tem muito isso. Porque exatamente, o organismo está aberto para isso. Eu pulei isso porque para pegar todos os poluentes. Exatamente. E é uma maior produção de dióxido. Regeneração, então seria um período entre 21 horas e mais ou menos 1 da manhã. É a fase em que o sono é muito importante, coincide com o pico de produção do hormônio do crescimento, que é a somatotrofina. Indispensável para a renovação da célula.